Muito bem, vamos ver aqui na prática como é que a gente faz para trabalhar com o desenvolvimento orientado a testes, utilizando aqui o Java. Primeiramente eu vou criar um projeto bem simples, vou criar uma calculadora, desenvolver aqui um projeto Java, projeto chamado testes. Essa classe main já vou excluir. Veja que eu tenho um pacote de testes. Dentro desse pacote aqui, eu já vou criar uma classe chamada calculadora teste. Tá, por que vai fazer a minha calculadora? A primeira coisa que eu preciso saber. Vou criar aqui um pequeno script do que é que o meu sistema vai fazer, tá? Desenvolver uma calculadora. Método somar recebe dois parâmetros inteiros, soma, retorna um valor inteiro. Método subtrair recebe dois parâmetros inteiros, subtrai, retorna o valor inteiro. Tá? É só isso que vai fazer o meu sistema. Então tá, eu tenho aqui o calculadora teste, essa classe que eu acabei de criar. Vou então criar um método somar. Tá? Esse método ele vai criar uma nova calculadora. E vai pedir para que essa calculadora some dois valores, tá? 4 e 5, por exemplo. Está pedindo para eu criar a classe calculadora, já que ela não existe, né? Então tá, primeiro passo, você cria o método e verifica que o programa ele não compila. Mas se a gente tentar compilar essa classe aqui, observamos que ele não vai compilar. Ok, se eu tentar executar esse arquivo, olha só. Então há erros aí. Executar mesmo assim. Ele já tentou fazer aqui algum tipo de teste. Mas falhou. Falhou tudo. Nem foi compilado, tá? Como é que eu faço então para utilizar o JUnity, né, e começar a fazer os meus testes reais com esta ferramenta? Bom, primeiro eu tenho que utilizar aqui uma anotação teste. Ele vai me sugerir aqui para eu importar o org JUnit test. Aqui está. Esse cara que eu vou utilizar, tá? A calculadora não existe ainda. A gente vai já criar essa classe aí para fazer o nosso teste, tá? Bom, para eu utilizar o JUnit efetivamente, né, eu tenho que lançar mão de alguns métodos que ele disponibiliza, que são os métodos assert. Tá? Ele não está disponibilizando nenhum deles aqui, porque eu preciso também importar uma outra classe aqui. org.junit.assert.asterisco. Detalhe importante é que esse import aqui ele precisa ser estático, tá? Agora sim apareceram todos os asserts aqui. Esses asserts são os métodos que vão fazer com que os meus testes passem ou não, ok? Você pode dar uma pesquisada mais profunda no JUnit para entender como é que funciona esse detalhe. Bom,
Deixa eu comentar isso aqui por enquanto. Deixa eu fazer o meu teste passar primeiramente, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui um assert equals deixa eu procurar aqui o assert equals do int, não tem, vamos utilizar esse aqui mesmo. Vou colocar aqui um assert equals 3, 4, por exemplo, tá? Vamos pedir para ele executar o arquivo. Veja que ele falhou. Então já apareceu aqui o vermelho, tá? Somar falhou. Esperava 3, mas foi encontrado um 4. Ok. Se eu colocar então 4, 4, pedir para executar o arquivo, agora eu encontro a barrinha verde. O teste passou. Ok, então agora vamos realmente construir o método, tá? Bom, para isso eu preciso criar a classe calculadora. Essa classe calculadora ela vai ter o método somar, que vai retornar um inteiro. Esse método somar ele recebe 2 parâmetros e ele retorna a soma dos parâmetros. É exatamente isso que eu estou colocando aqui no meu requisito, tá? Recebe 2 parâmetros inteiros, soma e retorna um valor inteiro. E está. Este é o meu método somar. Ok? Então, eu vou criar essa nova calculadora, esse novo objeto. Vou adicionar um import para ele. E no meu assert equals, o teste que eu vou fazer é o seguinte. C.somar. Deixa eu passar aqui um 7 e um 3. Será que 7 e 3 é igual a 9? Vamos pedir para executar o arquivo. Falhou. Por que falhou? Porque ele esperava um 10, mas retornou um 9, né? Será que 7 e 3 é igual a 10? Agora sim, está aí a barra verde. Preciso refatorar alguma coisa aqui? Não, né? Já temos aí o nosso método somar. O método somar ele está implementado de forma perfeita, está recebendo aí 2 parâmetros, está retornando a soma dos 2 parâmetros. Tranquilo, não precisa refatorar nada aqui. Vamos então fazer o método subtrair. Mesma coisa, tá? Public void subtrair. O que é que tem que fazer o subtrair? Ele recebe 2 parâmetros, assim como o somar, e retorna um valor inteiro, que é o valor da subtração dos 2 parâmetros que foram recebidos, né? Posso começar o método aqui da mesma forma, tá? Assert equals 4 menos 3 é igual a 7. Vamos executar o arquivo. Veja que o somar passou, mas o subtrair falhou. Era esperado 1 e foi encontrado 7. Perfeito. Só que agora eu vou fazer isso chamando o método subtrair de calculadora, né? Vai ser um assert equals c.subtrair. Passar aí 2 parâmetros, 7 e 5, por exemplo. Não vou conseguir compilar. Voltei lá para o primeiro estágio porque o método subtrair ainda não existe. Então vou criar o método subtrair.
Poderia implementar esse método aqui de qualquer forma, apenas para ele funcionar. Por exemplo, return 8. E aqui eu faria o seguinte teste. C.subtrair passando qualquer parâmetro, compare com 8. Tá? Se passar aqui 100 menos 50 é igual a 8. Vamos ver se o método vai passar. Os dois passaram. Por quê? Porque eu estou retornando simplesmente um 8, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero retornar a subtração entre A e B. E aqui meu método está completamente implementado, tá? Perfeito. Então, será que 10 menos 2 vai dar 8? Será que meu método vai funcionar? Vamos ver. Passou. Se eu colocar, então, 10 e 3, 10 menos 3 vai dar 8? Não. Então, somar passou, subtrair não passou. Ok? Tenho certeza absoluta que os meus dois métodos em calculadora estão funcionando. Tá? Esse calculadora teste ele fica guardadinho aí para eu fazer testes automatizados. Eu posso criar uma suíte de testes depois com outras classes aqui que vão complementar o meu projeto. Tá? Neste caso, esse projeto é bem simples, ele é apenas uma simples calculadora de soma e subtração. Já foi implementado, já está funcionando. Tá? Terminei aqui, fiz o meu projeto orientado a testes. Né? Desenvolvi o projeto aqui orientado a testes de unidade. Tranquilo? Bom, mas esse aqui é um exemplo muito simples. Né? Vamos partir para um exemplo com banco de dados. Tá? Vou criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto de banco dados. O que é que esse meu segundo projeto vai fazer? Vou de cara excluir essa classe main, que eu não vou precisar dela. Esse meu segundo projeto, ele vai fazer o seguinte: desenvolver aplicativo para persistência em banco de dados. Inserir cliente, nome e endereço, consultar clientes, consultar a lista de clientes. Ok. Bom, antes de eu inserir o cliente, eu preciso conectar ao banco de dados. O primeiro passo é esse. Eu me conecto ao banco de dados, recebo a conexão. Se a conexão está ok, eu posso partir agora para inserir o cliente. Muito bem. Depois que eu insiro um cliente, me retorna um cliente já inserido, um tipo de objeto cliente. Tranquilo. Depois eu posso consultar os clientes que foram inseridos. Um outro método, né? Tá. Esse aqui é o meu projeto. Se eu abrir aqui o SQLog, vocês vão ver que eu tenho um projeto chamado teste Delphi aqui. Vou usar esse banco de dados mesmo, tá? Projeto não, um banco de dados. Esse banco de dados teste Delphi ele tem apenas uma tabela chamada cliente. Essa tabela chamada cliente tem apenas dois campos. Dois campos do tipo varchar, nome e endereço, tamanho 50. Tá? Então nós vamos inserir clientes nessa tabela e vamos consultar os clientes que foram inseridos nessa tabela aí. Esse é o nosso objetivo, ok? Muito bem. Vou começar então, aqui em pacote de testes, criando uma nova classe chamada teste ou testes banco. Eu vou criar todos os testes numa classe só, tá? Mas poderia ser feito testes separados, ok? Poderia ser feito uma classe apenas para testar a conexão com o banco, né? Se está conectando, se está desconectando, ok? Poderia ser criada uma classe para fazer todos os testes com o cliente, inserir cliente, excluir cliente, consultar cliente, deletar cliente, uma classe para o fornecedor, assim seria o ideal. Tranquilo? Bom, na classe teste banco, ou testes banco, como eu coloquei aqui, o primeiro método que eu preciso implementar
é o método public void conectar banco. Ok? Para esse cara funcionar, eu vou importar o JUnit teste. Vamos importar os asserts, sempre lembrando que esse import precisa ser estático, ok? Bom, o que é que esse meu método ele precisa fazer? Precisa se conectar ao banco, né? A primeira coisa que eu tento fazer então é tentar compilar a classe e ela não vai passar a compilação. Para que eu faça isso, basta que eu crie aqui um conecta banco cb igual a new conecta banco. E aí eu teria um cb.conecta. Seria algo mais ou menos assim, né? Essa classe não vai compilar porque o conecta banco não existe. Tranquilo? Tá. Então eu vou criar agora um método, ou vou implementar um mínimo de código para que essa classe funcione, né? Para que eu compile a classe, tá certo? Então, o mínimo de código que eu posso implementar aqui é o seguinte. Vou criar logo a classe conectar banco. A classe conectar banco ela vai me retornar uma conexão. Mas por enquanto eu vou retornar um nulo aqui, tá? Apenas para passar. Essa conexão ela vai vir de java.sql.connection, tá? Perfeito. Vou retornar então em teste banco. A classe é conectar banco. Vou adicionar um import para ela. Ok, então nós vamos ver que o teste falha, né? Primeiro nem compila. Agora eu vou criar um mínimo de código para que o teste falhe e depois fazer o teste passar, tá? Tranquilo. Para que esse teste ele falhe, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um assert not null, tá? E aí eu vou chamar o cb.conectar. Já deu para perceber o que vai acontecer, né? O cb.conectar vai chamar o método conectar, que vai me retornar nulo. Como esse assert ele está testando se o objeto não é nulo, então eu vou ter uma falha aqui nessa execução. Deixa eu executar esse arquivo. Aí está. Falhou. Falhou por quê? Porque ele me retornou um nulo. Tranquilo? Se eu retornasse qualquer outro tipo de objeto aqui, por exemplo, conectou, tornar uma string, se bem que eu tenho que retornar um connection aqui, né? Então deixa eu retornar um new connection. Bom, para facilitar, deixa eu fazer assim, vou criar uma conexão aqui fora, connection com. Perfeito. E aqui eu vou retornar a conexão. Tranquilo. Vamos ver agora o que vai acontecer com o teste. O teste ainda falhou. Vou ter mesmo que implementar o restante do código para essa conexão para a gente ver o teste passar, né? Bom, então é apenas o código bem conhecido. Não é isso aí que eu quero.
Aqui está. Bom, conexão simples com o MySQL, tá? Você passa um class.forName, passando aí o drive do MySQL. Depois com o Drive Manager você pega a conexão, passando aqui os dados da conexão, né, que é uma conexão JDBC. Apenas o nome do banco aqui que não é testes, né? O nome do nosso banco é Teste Delphi. Teste Delphi, usuário root, senha está em branco. Vou colocar uma senha root aí para ver o que acontece, tá? Bom, está reclamando aqui de algumas coisas. Vamos adicionar um import para o SQL Drive Manager. Vamos adicionar um import para o SQL Exception. E eu não posso esquecer de colocar aqui o driver do MySQL em bibliotecas, né? Adicionar jar pasta. Lá no desktop eu tenho aqui o MySQL Connector. Aqui está o driver para conexão com o MySQL. Agora sim, eu estou retornando aqui a conexão. Ele vai tentar se conectar. Se ocorrer algum tipo de erro, além da mensagem que eu exibo para o cliente aqui, no caso vai exibir mesmo no console, não vai aparecer para o cliente, eu retorno nulo. Ok? Retornando nulo, meu teste não vai passar. Então vamos executar novamente aqui. Falhou de novo. Veja que aconteceu uma exceção, né? Vamos ver qual foi o tipo de exceção que aconteceu. Acesso negado. Usando o password. Então vamos voltar lá. Vamos tirar a password. Na verdade tem uma coisa esquisita aqui, né? Para ser user igual a root e password igual a alguma coisa. Vamos insistir em colocar o root para ver o que acontece. Executar o arquivo. E aí o teste passou. Ok? Então tá. Nosso primeiro método já está funcionando. E ele vai fazer só isso mesmo. Tá? Se conecta ao banco, retorna uma conexão. A conexão foi retornada, não está nula, está ok. Passamos pela primeira fase. Nós vamos agora criar um objeto cliente. Aqui dentro de banco de dados eu vou criar um cliente VO. Vai chamar de cliente VO esse cara aí. Dentro dele eu vou criar os atributos. Nome e endereço. E vou pedir para ele encapsular esses campos. Aí está. Então eu tenho os gets e os sets, né? É muito importante quando você estiver trabalhando com o desenvolvimento orientado a testes, saber onde fazer os testes, né? No caso de uma classe como essa daqui, você não precisa executar teste nenhum, tá? Nos gets, nos sets, né? Porque eles vão fazer exatamente o que ele se propõe a fazer, ok? Não precisamos fazer testes aqui no cliente VO. Eu vou criar então um outro cara que vai fazer o controle aí do acesso ao banco. Vou chamá-lo de cliente DAO. Bom, nesse cliente DAO eu vou ter os meus dois métodos, o método inserir e o método consultar. O método inserir, o que acontece com ele? Vamos verificar aqui. Insere o cliente, passando nome e endereço, faltou aqui alguns parâmetros, né? Recebe um objeto cliente como parâmetro e retorna esse objeto preenchido, caso a inclusão seja bem sucedida.
Não precisa salvar isso aí. Então tá. Cliente DAO. Então vamos criar aqui. Vamos criar o método public. Ele vai me retornar um cliente VO. Public cliente VO. Insere. E ele recebe um cliente VO CVO. Perfeito. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Reclamando que está faltando o retorno, né? Bom, vamos retornar nulo por enquanto. Na minha classe de testes, eu vou criar agora o método public void insere cliente. Interessante que esses métodos aqui eles consigam lançar uma exceção, tá? Vamos implementar todos com o throws exception. Bom, qual é o primeiro teste que eu vou fazer aqui? Tem que fazer aí um teste que ele nem compile, né? Como é que eu faço isso? Insere cliente, tem que passar um cliente, ele tem que me retornar um cliente. Para que eu fizesse algo para que ele nem compilasse, eu não deveria ter implementado logo isso daqui não. Fui aí um passo à frente, tá? Então vamos retornar um passo atrás. E aqui eu faria o seguinte, ó. Cliente DAO cDAO igual a new cliente DAO cDAO ponto insere. Ele nem compila, né? Compila porque esse método ainda não existe. Vou lá, crio o método. Agora eu tenho que fazer o método falhar, não é isso? Para eu fazer esse método falhar, eu faço o seguinte. Vou usar aqui um assert. Qual assert que eu vou usar aqui? Um equals. Vou usar um assert not null. Tá? Um assert not null. Eu pego o cDAO ponto insere, passando para ele um cliente, né? Então eu tenho que criar aqui também um cliente VO CVO igual a new cliente VO. Passar para ele esse CVO e vamos ver o que acontece. Executa o arquivo. O conecta banco passou, mas o insere falhou. O insere cliente falhou, assim como esperado. Agora eu vou implementar o mínimo do método para que o teste funcione, tá? Para que o teste funcione, basta que eu retorne um cliente VO para ele. É isso? Retorna esse objeto preenchido caso a inclusão seja bem sucedida. Tá. Então deixa eu retornar um cliente VO para ele, tá? Será que se eu fizer return CVO, que é o mesmo CVO que ele está recebendo aqui, já vai funcionar? E passou. Ok? Tranquilo. Só que esse CVO aqui, ele precisa estar preenchido, né? Como assim preenchido? Bom, eu tenho que fazer pelo menos isso aqui, olha. Antes de passar o CVO para lá, eu tenho que preenchê-lo aqui, né? Visto que o cliente ele vai preencher, o usuário vai preencher os dados do cliente antes de persistir no banco. Então eu coloco cvo.setNome. Vou colocar aqui João Paulo. cvo.setEndereço. Rua das Carmelitas. Estou passando o objeto para lá preenchido. Aqui ele vai inserir no banco e vai me retornar o objeto já preenchido, né?
Bom, e qual é a lógica que tem nisso? Estou passando um objeto com o João Paulo e Rua das Carmelitas. Ele vai inserir isso no banco, João Paulo, Rua das Carmelitas, e vai me retornar o mesmo cara, né? Me retornar o mesmo objeto com o nome João Paulo e endereço Rua das Carmelitas. Mas isso é interessante porque essa nossa tabela poderia ter um campo autoincremento. O campo autoincremento eu não passo para o banco de dados. Ele mesmo, ele cria, ele autoincrementa, como o nome do campo já está dizendo. Então, no momento do retorno, eu já retornaria o objeto com esse dado, aqui para o método que foi chamado. Ok? Por isso que a gente já está implementando dessa forma. Tá? Bom, então agora vem a parte mais complicada, que é a parte de fazer o objeto ser inserido no banco. Né? Não vai bastar eu passar apenas o cliente VO para cá, não. Tá? Esse cliente DAO ele vai ter que saber qual é a conexão que existe aí com o banco de dados. Para isso, eu vou passar, antes do cliente VO, a conexão com o banco de dados. Eu poderia criar aqui dentro, mas eu já vou passar de lá para cá, tá? Observe que como eu coloquei o driver do MySQL, ele me sugere que eu importe o mysql.jdbc.connection. Não é legal fazer assim, né? Porque aí o sistema vai ficar preso ao MySQL. Tá? Eu vou importar o SQL Connection, que é algo mais abstrato. Daí eu posso portar a minha aplicação para um outro banco de dados sem problema nenhum. Ok, como é que eu faço então? Deixa eu fechar esse cliente VO que eu não estou mais precisando nem desse conecta banco. Como é que eu faço para passar agora a conexão para lá? Eu pego, crio um conectar banco. E bem aqui eu passo, antes do cliente, né? Passo um cb.conectar. Você lembra o que é conectar ele retorna? Retorna uma conexão, não é isso? Ele vai me retornar uma conexão aqui nesse momento, olha. Tá, e eu vou passar a conexão que ele retornou juntamente com esse cliente que eu criei aqui dentro desse método para cá. Será que isso está funcionando? Vamos ver. Passou. Tá? O teste passou. Ok. Bom, por enquanto está tudo funcionando, mas não estou persistindo nada no banco, né? Eu vou criar aqui fora insert int cliente, é o nome da minha tabela, não é? Isso mesmo, insert int cliente, nome e endereço, values, 2 parâmetros. Tá? Então eu criei aqui uma variável SQL insere e eu vou utilizar essa variável aqui dentro. Perfeito. Para eu utilizar essa variável aí, eu vou utilizar um cara conhecido como prepare statement. Prepared statement do JavaSQL, tá? Vai de STM mesmo. Bom, o que eu faço aqui agora? STM é igual a com ponto aqui, ó, prepare statement, passando aí uma string SQL. Vou passar então o SQL insere, ele já até aceitou ele aí. Está reclamando de alguma coisa? Está dizendo que pode existir uma exceção que não está sendo reportada. Ok? Poderia ser capturada através de um true, mas nós vamos fazer de uma forma diferente.
colocar um try. Isso aqui dentro do try. Um catch. Exception é ponto print stack trace mesmo. E adivinha o que a gente vai retornar aqui se der errado? Vamos retornar um nulo para não passar lá no nosso dash, né? Bom, aqui no catch exception você poderia ter um código mais elaborado. Evidentemente, quando você estiver fazendo aí o seu sistema mesmo, né? Você poderia logar isso daqui, logar no banco de dados, logar no arquivo, logar a exceção, tá? E exibir uma mensagem para o cliente, né? Perfeito. Bom, mas aqui eu peguei a conexão através do STM, só que falta eu setar os meus parâmetros, né? Então eu vou colocar stm.setString no parâmetro 0, aliás, no parâmetro 1, são os parâmetros que começam com 1, que é esse meu primeiro aqui. Eu vou setar o cvo.getNome. E no parâmetro 2, cvo.getEndereço. Quem é esse cvo? É o cliente VO que eu estou recebendo aqui como parâmetro, tá? Ele está vindo de onde? Está vindo daqui. Esse objeto foi criado aqui e ele já tem informações. Eu setei informações nele aqui. João Paulo e Rua das Carmelitas. Beleza? Então, criei o objeto aqui, setei o nome, setei o endereço, enviei o objeto através do cdal.insere como parâmetro. O objeto veio para cá. Agora eu estou usando o objeto para pegar o nome, pegar o endereço e setar nos parâmetros do SQL que eu defini aqui. Ok? Esse SQL insere, que é o insert into cliente com esses parâmetros aí, eu estou utilizando aqui no meu prepared statement aqui, no STM, tá? Feito isso, eu faço um stm. Eu tenho várias opções. Tem o execute, vai me retornar um booleano. Tenho o execute string, tenho o execute query, vai me retornar um result set, não é o caso. Esse execute query a gente utiliza quando está fazendo consulta, vai ser o caso do nosso outro método, tá? E tem o execute update, que vai me retornar um inteiro. Esse inteiro o que é? É o número de registros que foram afetados. Né? Nesse caso aqui ele vai retornar 1, porque apenas um registro foi afetado. Perfeito? Vamos usar então o execute update. Ok? Muito bem. O que vai acontecer aqui agora? Será que ele vai inserir o João Paulo, Rua das Carmelitas, no banco de dados? O banco de dados só tem o Albert Rua Teste, né? Vamos aqui. Executar arquivo. O teste passou, sem problema nenhum. E aí está o João Paulo, Rua das Carmelitas. Tá? Ok. Vamos então desenvolver o segundo método. O segundo método que nós vamos desenvolver. Vamos começar por aqui. Teste banco. É o método consulta cliente. Bom, o método consulta cliente, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar a lista de clientes. Posso ser mais específico aqui. Ele recebe alguma coisa como parâmetro? Não. Ele recebe a conexão como parâmetro, que é uma coisa que teria que ter tido aqui em cima também, tá? E retorna uma lista de clientes, ou retorna a lista de clientes armazenada no banco, tá?
fazer apenas isso aí. Vamos fazer o nosso teste falhar. Vamos lá. Acerte. Not null. Começar logo com um acerte aqui. Vou chamar o cdal.consulta cliente. E aí nem compila. Bom, primeiro é para não compilar, né? Primeiro passo é esse. Nem compila porque esse método não existe. Você poderia dizer, mas você nem criou o cdal aqui, né? Vamos criar o cdal antes. Continua não compilando. Porque o método não existe, tá? Então vamos criar um método aqui. Ele vai me retornar um arraylist de cliente VO. Consulta, eu coloquei aqui, consulta cliente, não precisa disso, consulta cliente não, isso é só consulta mesmo, tá? Consulta, o que ele recebe como parâmetro? Apenas a conexão. Ok? Está reclamando do arraylist, vamos adicionar um import para o arraylist aí. Aí está. Perfeito. Eu tenho que passar a conexão como parâmetro, então vamos passar aqui. cb.conectar. Eu tenho que ver o método falhar, né? Not null. Então deixa eu retornar aqui um nulo para ele. Por enquanto eu vou tirar esse assert not null aqui, apenas para não ficar inserindo mais João Paulo lá na tabela, tá? Vou pedir para executar o arquivo. Ele falhou, ele passou no conecta, passou no insere, porque eu não estou executando nada mesmo. E ele falhou no consulta. Ele não está esperando nulo, mas eu estou retornando nulo para ele. Para eu resolver isso daí, eu retorno um novo arraylist. E aí os três métodos passaram. Aqui no banco, continuam apenas os meus dois registros, ok? O que eu faço agora? Vou criar uma SQL consulta aqui em cima. Select all from cliente. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Tentar aproveitar um pouco desse código aqui em cima. Isso aqui não é muito legal não, tá? Tá aproveitando outro código, o interessante é ir fazendo passo a passo. Mas tudo bem. Eu sei que eu vou fazer um prepared statement passando o SQL consulta. E que aqui no STM eu vou dar um stm.executeQuery. Mas tem um detalhe. O executeQuery, ele me retorna um resultSet. Uma espécie de tabela, tá? Uma tabela em memória. Onde é que eu vou colocar esse resultSet? Eu vou criar um novo resultSet aqui. Private resultSet do JavaSQL rs. rs vai ser igual a stm.executeQuery. Tá. Peguei aqui o resultSet, mas eu preciso retornar uma arraylist, né? O que eu faço agora? Bom, eu vou criar uma arraylist aqui em cima. Ok?
Então, criei uma array-list de cliente VO, só aceita cliente VO nesse array-list aí. Vou chamar de ACVO. Beleza. Próximo passo. Cada linha do meu result set é como se fosse um registro aqui da tabela, tá? No result set é como se você estivesse olhando para essa tabela aqui. Vou ter isso aqui na memória. Eu preciso pegar cada registro desse aqui e inserir no meu ArrayList, mas como se fosse um cliente VO. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou precisar criar aqui também um cliente VO. Deve existir uma maneira de eu pegar cada registro do result set, transformar no cliente VO e depois inserir no ArrayList. É isso mesmo que a gente vai fazer agora. Bom, o meu result set ele é uma tabela. Eu tenho que varrer essa tabela do início até o fim. Para isso eu vou precisar de um laço, né? Deixa eu usar um while aqui. While result set o quê? Result set.notelf. O result set.next. Result set.next me retorna um booleano, tá? Então, enquanto houver próximo, faça. Faça o quê? Você vai fazer o seguinte. Você vai setar o nome do cara, pegando o rs.getString, nome da coluna, nome, né? E cvo. Opa, aqui não é set nome não. É get nome não, é cvo.set nome, tá? Aí sim que vai ser rs.getString nome. O que está acontecendo aqui? Eu vou setar o nome desse objeto que eu criei aqui em cima. Vou criar o objeto apenas uma vez e ficar usando sempre o mesmo, ok? Vou setar o nome dele pegando o que veio na coluna nome da tabelinha aqui do result set. Depois eu vou setar o endereço fazendo a mesma coisa. rs.getString endereço. Ok, setei o objeto. Esse meu objeto aqui está preenchido com os dados que vieram no result set. Mas agora eu preciso colocar esse objeto dentro da minha lista. O que é que eu faço? ACVO, que é a minha lista, ponto, adicione o cliente VO. Qual é o cliente VO que eu vou adicionar? CVO. Ok? E é isso. É apenas isso que vai acontecer. Aqui no final eu vou retornar um novo ArrayList? Não. Vou retornar o ACVO. Para a gente ver que ele está realmente inserindo os dados aqui, cada vez que ele inserir alguma coisa, eu vou imprimir aqui o rs.getString nome e o rs.getString endereço. Ok? Vamos observar se esse nosso teste vai passar. Executar arquivo. O teste passou e olha só o que é que saiu aqui. Albert João Paulo. Vamos executar os dois testes ao mesmo tempo, agora habilitando isso aqui. Deixa eu só trocar os dados desse objeto, né? João Paulo II, Rua das Carmelitas 2. Vamos executar o arquivo. E aí está. Passaram os três testes, ele conectou, ele inseriu e ele consultou os clientes. Aqui estão os clientes consultados, aparecendo no console. Tá? Então, como já mencionado, essa classe aqui ela vai servir como uma espécie de documentação. Ela vai servir também para ser criado
uma suíte de testes. Você vai utilizar aí outra ferramenta para fazer essa suíte de testes. São os testes automatizados que passarão em cima de todo o sistema para ver se ele está funcionando legal. Ok? É assim que a gente desenvolve orientado a testes utilizando o Java. Tá? Para pesquisa agora você vai pesquisar sobre o JUnit, né, para ver como é que ele realmente funciona. Você vai pesquisar sobre o Ant, ANT, formiga em inglês, para ver como fazer aí os scripts de testes automatizados. Tá? E como exercício, é interessante que você crie aqui, passo a passo, como foi feito, orientado a testes, né? Os métodos excluir e alterar cliente. Né? Você cria aí no seu banco de dados MySQL uma tabela cliente, como eu criei aqui, e executa esses dois métodos fazendo passo a passo da forma que eu fiz aqui, orientado a testes. Tá?